Questão 2. A cidade do Rio de Janeiro tem uma nova diversão. Em dezembro de 2019, foi inaugurada a Rio Star, uma roda gigante instalada em frente à Baía de Guanabara. É a mais alta roda gigante da América Latina e tem 88 metros de altura. Lá do alto é possível avistar vários pontos turísticos famosos, como Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Ponte Rio-Niterói e Museu da Manhã. Uma volta completa na Rio Star demora 18 minutos. Aí a pergunta é: quantas voltas inteiras a Rio Star é capaz de completar em 2 horas ininterruptas? Então vamos lá. Ela dá uma volta completa em 18 minutos. Então 2 voltas, 36 minutos. 4 voltas, 72 minutos. 6 voltas, 108 minutos. Como 2 horas tem 120 minutos, então ela conseguirá dar 6 voltas completas. A 7ª volta não será completa, então não contabilizamos, ok? Então, em 2 horas, dará 6 voltas completas. Na letra B, ele pergunta: desprezando-se a distância da roda até o chão, de quantos metros aproximadamente é o raio da Rio Star? Se a altura dela é de 88 metros, então nós dizemos que a sua altura também é o diâmetro. E ele quer que a gente diga qual é a medida do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 88, então o raio será de 44 metros. Questão 3. O diâmetro do Sol é de aproximadamente 1.392.000 quilômetros. Calcule em metros a medida de seu raio, utilizando potência de 10. Então, aqui nós temos 1.392.000 quilômetros. Para nós passarmos para a potência de 10, eu vou colocar 1,392. Como eu coloquei a vírgula aqui depois do número 1, eu pergunto: quantos números então eu tenho depois da vírgula? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu faço vezes 10 elevado à 6ª potência. Só que isso daqui é o diâmetro e ele está pedindo raio. Como o raio é a metade do diâmetro, então nós vamos dividir por 2. 1,392 dividido por 2 vai dar 0,696. E aí eu vou copiar o vezes 10 elevado à 6ª potência. Só para finalizar o exercício, nós temos aqui quilômetro e ele quer que a gente passe para metro. Nós sabemos que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Então, para passar de quilômetro para metro, é só multiplicar por 1.000. Então, esse valor, se eu multiplicar por 1.000, eu vou ter 696 vezes 10 elevado à 6ª metros. Questão 4. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, com diâmetro de aproximadamente 142.200 quilômetros. Letra A. Quantas vezes o diâmetro do Sol é maior do que o diâmetro de Júpiter? Então, lá no exercício anterior, nós vimos que o diâmetro do Sol é 1.392.000 quilômetros. Se ele quer saber quantas vezes o diâmetro do Sol é maior que o diâmetro de Júpiter, então é só a gente dividir. Então, vamos dividir
1.392.000 por 142.200. E essa divisão vai dar 9,8. Então, o diâmetro do Sol é aproximadamente 9,8 vezes maior que o diâmetro de Júpiter. Ou nós podemos dizer que é aproximadamente 10 vezes maior. Porque 9,8 nós conseguimos arredondar tranquilamente para 10. Questão 5. Então, vamos efetuar as divisões. Lembrando que aqui no caso nós podemos simplesmente fazer a multiplicação cruzada, né? Que é muito mais simples. Então, ó, 3 vezes 2 é 6, 8 vezes 1 é 8, 6 oitavos. Dá para dividir os dois números por 2, então nós temos 3 quartos. Letra B, 2 vezes 4, 8, e 1 vezes 1 é 1. 8 dividido por 1 é 8. C, 5 vezes 1 é 5, 8 vezes 2 é 16. 5 16avos, não dá para tornar mais irredutível. Letra D, 9 vezes 5 é 45 e 10 vezes 3 é 30. O maior divisor comum entre 45 e 30 é 15, dá para dividir os dois números por 15. 45 dividido por 15 é 3 e 30 dividido por 15 é 2, dá 3 meios. Mas quem não dividiu direto por 15? Podia ter dividido por 5 e depois por 3, ou dividido por 3 e depois por 5, que dá na mesma. Letra E, 6 vezes 2, 12, 8 vezes 3, 24, 12 e 24avos. Dá para dividir os dois números por 12, né? O maior divisor comum vai dar 1 meio. E na letrinha F, nós temos aqui o decimal, 2 décimos. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então, nós temos 2 décimos divididos por 1 meio. 2 vezes 2 é 4 e 10 vezes 1 é 10, 4 décimos. Tornando irredutível, dividindo os dois números por 2, nós temos 2 quintos. Então, letrinha A deu 3 quartos, letra B deu 8, letra C deu 5 16avos, letra D deu 3 meios, letra E deu 1 meio e letra F deu 2 quintos. A questão 6 é idêntica à questão 5, vamos fazer direto pela forma mais simples, ok? Então, letrinha A, 3 vezes 2, 6, 7 vezes 1, 7, 6 sétimos. Letra B, 2 vezes 8, 16, 7 vezes 3, 21, 16 21avos. Letra C, 5 vezes 3, 15, 13 vezes 1, 13, 15 13avos. Letra D, 10 vezes 2 é 20 e 1 vezes 1 é 1. 20 dividido por 1 é 20. Letra E, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 10 é 20, 1 20avos. E letra F, 7 vezes 1 é 7, 5 vezes 3 é 15, 7 15avos. Questão 7, resolva as expressões a seguir. Então, letrinha A, primeiro a gente vai resolver dentro do parênteses. Então, nós temos 2 quintos mais 1 meio. Precisamos, então, fazer o MMC entre 5 e 2, que é 10. Então, a primeira fração, como que eu faço 5 virar 10? Multiplica por 2. E como que eu faço o 2 virar 10? Multiplicando por 5. Então, nós vamos ter o quê? 2 vezes 2, 4, e 5 vezes 2, 10. Então, nós vamos ter 4 décimos. 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10. Então, teremos 5 décimos. E o dividido por 6 quintos, a gente copia. Continuando resolvendo dentro do parênteses. 4 décimos mais 5 décimos, 4 mais 5, 9, teremos 9 décimos, divididos por 6 quintos. Agora, como é uma divisão, é só fazer a cruzadinha.
9 vezes 5 é 45 e 10 vezes 6, 60. 45 60avos. Só que aqui dá pra gente tornar irredutível. Dá pra dividir os dois números por 15. 45 dividido por 15 vai dar 3. E 60 dividido por 15 vai dar 4. Então, nós temos 3/4. Letra B. Vamos resolver dentro do parênteses primeiro. 3/4 menos meio. Nesse caso, eu consigo fazer o denominador 2 virar 4, multiplicando por 2. Só que aí, né, eu tenho que multiplicar a fração toda por 2. Então, nós vamos ter o 3/4 copia. E 1/2 vezes 2 vai dar 2/4. Então, nós temos 3/4 menos 2/4. E o vezes 2/7 copia. 3 menos 2 é 1. Então, aqui vai dar 1/4 vezes o 2/7. Como é multiplicação, então a gente multiplica direto. 1 vezes 2 é 2. E 4 vezes 7 é 28. 2/28avos. Lembrando que dá para tornar irredutível. Dá para dividir os dois números por 2. Então, nós vamos ter 1/14avos. Questão 3. 3 vezes 1 menos 1/5. Então, aqui vocês têm a opção de fazer pela MMC, né? Coloca o número 1 embaixo. Ou fazer pela regra da setinha. 5 vezes 1 é 5. Menos 1, 4. Então, nós vamos ter 4/5. Então, aqui eu tenho 3 vezes 4/5. Como é uma multiplicação, vai direto. 3 vezes 4, 12. E o denominador 5 copia. 12/5. Letra D. 2/9 divididos por 1 mais meio ao quadrado. Resolve o parênteses primeiro. Então, novamente, eu acho mais prático, né, fazer a regra da setinha. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Então, tudo isso daqui vai dar 3/2. Então, eu tenho 2/9 divididos por 3/2, só que não podemos esquecer que ele está ao quadrado, ok? Resolve primeiro a potência. Então, ó, copia o 2/9. 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos 2/9 divididos por 9/4. Como é uma divisão, então vamos fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes 4 é 8 e 9 vezes 9 é 81. 81avos, não dá para tornar irredutível, a conta acabou. Letra E, 7/8 menos 3/4 ao quadrado vezes meio. Então, primeiro tem que resolver dentro do parênteses, tá? O MMC entre 8 e 4 é o próprio 8. Então, professora, eu coloquei 16, não faz mal. Depois é só tornar irredutível, tá? Mas o ideal, quanto menor o número, melhor. Então, para o 4 virar 8, a gente multiplica por 2. Só que aí faz a mesma coisa, né, no número de cima. Então, nós temos, vou copiar o 7/8, menos 3 vezes 2 é 6 e 4 vezes 2 é 8. Copia o ao quadrado e o vezes meio. Então, agora, ó, 7/8 menos 6/8, 7 menos 6 dá 1. Então, nós temos 1/8 ao quadrado, mais o meio, ok? 1/8 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1 e 8 vezes 8 é 64. 1/64avos mais, vezes meio. Como é multiplicação, aqui também é multiplicação, né? É só multiplicar direto. 1 vezes 1 é 1 e 64 vezes 2 é 128. Não dá para tornar irredutível, essa já é a resposta.
128 avos. Letra F. Temos aqui 3 mais meio, dividido por 5 mais 2/5 mais 7. Então, aqui eu vou arrumar primeiro esses dois números mistos. 2 vezes 3 é 6, 6 mais 1 é 7. Então, aqui nós temos 7 meios, divididos por 5 vezes 5 é 25, mais 2, 27. 27 quintos, mais 7, ok? Agora, começando pela divisão. 7 vezes 5 é 35, e 2 vezes 27 é 54. E o mais 7, copia. Então, nós temos 35 54 avos mais 7. Então, aqui também eu recomendo fazer a regra da setinha, ok? 54 vezes 7, 378, mais 35, 413. Então, nós temos aqui 413 e o denominador 54 copia. 413 54 avos.